Agora sim, o terceiro e último tema das especialidades cirúrgicas que mais cai em prova, tá? E aqui fizemos questão de colocar só em um bloco, tá? Para você prestar o máximo de atenção possível e conseguir, ó, absorver todo o conteúdo de forma bem rápida e prática. Seria essa aqui, ó, cirurgia bariátrica a cura da obesidade? Ou melhor, cura do diabetes mellitus? É o que a maioria das pessoas tem falado por aí. E será que é assim mesmo? Aqui, ao contrário, por exemplo, quando a gente fala de câncer de estômago, a gente não tem que fazer uma revisão da anatomia, tá? Mas uma revisão da fisiologia, tá? Ai, que saco, não aguento mais revisão de fisiologia. Calma, é rapidinho. E você vai ver também que só com essa revisão, essa passada rápida aqui, você já vai lembrar e acertar muita questão. Ficou bem prático. Olha só. Lembra do estômago? Lembra de algumas células que estão aqui, ó, na grande curvatura e no fundo do estômago? Pessoal, tem uma célula aqui chamada célula oxíntica, tá? Que é uma das células mais importantes do estômago. Ela produz uma substância, um hormôniozinho, chamado grelina, tá? E é um hormônio, adivinha só, orexígeno. O que isso quer dizer? Quanto maior é a concentração de grelina no sangue, mais fome o indivíduo tem. Guardou? Guardou. Tem uma outra célula também, só que não está mais no estômago, está nesse rapazinho aqui, chama-se adipócito. No adipócito, ele também libera hormônio. Olha, não são só glândulas que liberam hormônios. O adipócito ele libera um hormônio chamado leptina. A leptina é anorexígena, quer dizer, quanto maior seu grau nessa concentração, menos fome o indivíduo tem. Então pensa bem, o indivíduo comeu, começou a depositar gordura no adipócito, você acha que ele vai liberar mais ou menos leptina? Mais, né? Porque se ele está comendo, o feedback natural é, ó, tá bom já deu, hein, meu amigo? Começa a liberar leptina. O que acontece no obeso? Ele não tem leptina, ou ele libera menos? Ele libera até mais. Só que a leptina no obeso, desconfia-se que ela tenha, na verdade, o obeso tem uma resistência à leptina. Semelhante ao que acontece na resistência insulínica, mais ou menos é isso. E aí libera a leptina, só que ela não faz efeito. O cara não para de comer. E aí ela acaba sendo liberada em maior quantidade. Mais ou menos isso. No estômago já foi adipócito também, agora tem os intestinos. Lá embaixo no ilho, tá? Quando o alimento chega lá, alguns outros dois hormônios, tá? Que é o GLP, que a gente chama de gliptinas, e o peptídeo YY também são liberados em maior quantidade. Quando o alimento chega, se ele está chegando, óbvio, ele vai liberar um estímulo para parar de comer. Está chegando o alimento, tá? Então também é anorexígeno. E o duodeno, tá? E jejuno, liberam outro também, que a gente vai chamar do GIP, tá? Que é o peptídeo gastrointestinal, e a colecistocinina, que também são anorexígenos. São esses aqui que você tem que lembrar. Esses aqui que caem em prova. E aí, não sei se você já reparou, mas olha só, vamos colocar eles aqui na frente. O que tem de semelhança aqui? Ah, acho que agora você já viu, né? Todos eles são anorexígenos, menos a grelina. Guarda essa informação. As questões de prova que chegam são todas iguais. O paciente que é obeso e foi submetido a uma cirurgia bariátrica, qual desses hormônios aqui que vai ter os seus níveis diminuídos no pós-operatório? Aí tem leptina, GLP, peptídeo YY e grelina. A resposta, adivinha, é sempre grelina. Sempre. Isso aí eu tô cansado de ver questão assim, pessoal. Sempre grelina. Então não tem que decorar isso tudo. É só você decorar essa frase que eu estou falando aqui, ó. Todos os hormônios liberados relacionados à obesidade são anorexígenos, menos a grelina. Guardou? Pronto. Agora você já acerta todas as questões que falam sobre fisiologia e obesidade. Mole assim. Só falta agora a gente discutir um pouquinho sobre as indicações e critérios, tá? Indicação e critério, a gente primeiro precisa passar por uma coisa. Primeiro, classificar o obeso, porque nem todo obeso é igual, tá? Tem o gordinho, tem o gordo, tem o gordão, por aí vai, tá? Que a gente vai dividir paciente obesidade 1,
obesidade grau 2, obesidade mórbida, tá? E cada um desses obesos pode ter ou não comorbidades relacionadas à obesidade que vão implicar diretamente na indicação cirúrgica. Classificação é bem rápida, tá? Sobrepeso a partir de MC 25. Lembrando que MC é, tá? O peso na verdade, o peso sobre a sua altura ao quadrado, tá? Vai dar mais ou menos ali, até 25 o paciente tá no peso normal, 25 a 29 sobrepeso, aí vai de 5 em 5, tá? Quando chega no 40 vai direto para 50, tá? De 30 a 35 obesidade grau 1, 35 até 40 grau 2, a partir de 40 obesidade mórbida. Até aqui já estava bom, tá? Só que a partir de agora estão começando a surgir, né, novas indicações para pacientes super obesos. E aí você guarda também, super obeso é a partir de 50, tá? A indicação de cirurgia bariátrica é só baseada em IMC e comorbidades associadas à obesidade. E aí você só tem que saber quais são essas tais comorbidades associadas à obesidade. Só isso. São fixas. E eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Olha só, tudo aqueles componentes da síndrome metabólica, tá? Artroplastia, normalmente de joelho, tá? No paciente obeso, porque é muito peso em cima do joelho, tá? E ele não aguenta. Tá? A apneia do sono, porque a hipofaringe com mais tecido adiposo, ela fica mais pesada e ela cai quando o paciente está dormindo. Isso para a respiração dele. Ele acorda, tá? Cardiomiopatia da obesidade e limitações diárias. Por exemplo, o paciente às vezes é tão obeso que ele não consegue fazer a higiene após a evacuação. Ele não consegue fazer a higiene própria, o braço não chega lá. Por aí vai. Se tem qualquer limitação do dia a dia dele por conta da obesidade, a gente já considera uma comorbidade associada, tá? E aí, sabendo disso aqui, a gente já entra na próxima pergunta. Quem deve, e olha só, quem pode realizar uma cirurgia bariátrica? Quem deve, a gente entende assim, coloca lado a lado. Quem deve, quem pode. Quem deve realizar, entenda como quem tem indicação de realizar. Quais são as indicações clássicas que mais caem em prova de cirurgia bariátrica? Simples. IMC maior do que 40, independente de comorbidade. 2. IMC acima de 35, na presença das comorbidades. Só isso. Só isso, pessoal. É muito simples, tá? Se o paciente tem obesidade mórbida, ou ele é quase obeso mórbido, mas já tem vários prejuízos do dia a dia dele, da vida dele, de uma forma geral. Tem outras aqui que a gente coloca só para poder ilustrar, que é 45 quilos acima do peso dele, ou tem 100% acima do peso. Isso aqui, tá, já é uma indicação que estão começando a questionar, tá, que é o MC entre 30 e 35, só que com grandes comorbidades. Tá? Às vezes o paciente ele tem uma apneia do sono muito grave, ou tem uma artropatia do joelho muito importante, enfim, qualquer coisa que a obesidade esteja fazendo toda a diferença. Aí a gente começa a discutir de forma um pouco mais profunda a indicação de cirurgia bariátrica. Simples, indicação é isso. Agora, quem pode realizar cirurgia bariátrica? Aí aqui, ó, são as condições para esse paciente aqui que tem indicação, fala assim, olha só, você tem indicação e pode realizar. Tá? Você está em condições de realizar. São os tais dos critérios. Tá? Quais são os critérios? O paciente tem 6 anos de idade e tem 15 mil quilos. Esse cara pode fazer a cirurgia bariátrica? Não, porque ele é criança ainda. O paciente tem 98 anos e 512 quilos. Qual a expectativa de vida desse paciente? 1, 2 anos? Aí você vai fazer uma cirurgia bariátrica nele? Para quê? Para ele morrer? Não tem por que fazer. Então, idade é um desses critérios. Uma obesidade estável. Às vezes o cara está depressivo. Comeu, então ficou isolado, num lugar só comendo. E ele é obeso só há 6 meses. Mas a vida inteira dele ele foi magrinho. E agora ele está obeso há 6 meses. Já posso operar? Ele tem que ter o que a gente chama de obesidade estável. Falha terapêutica, ou seja, ele já tentou emagrecer alguma vez na vida? Ou é a primeira vez ele já quer logo fazer a cirurgia? Tem que ter essa falha terapêutica. Pelo menos 6 meses de tempo, né, de terapia, aí, pelo menos clínica, tomando aqueles anorexígenos e tudo mais, tá? Aquelas medicações anorexígenas.
O paciente não pode ser dependente químico, tá? Se o paciente usa qualquer tipo de droga, enfim, essas todas que a gente já conhece, ele está automaticamente fora do sistema, o SUS nem aceita, tá? Já está fora da fila. A idade, eu já falei, tá? Basicamente é entre 18 e 65 anos de idade. Entre 18 e 16, se tiver o consentimento dos pais, a gente também já pode indicar. É uma exceção aí à regra, tá? E não pode ter nenhum distúrbio endócrino. Por exemplo, síndrome de Prader-Willi, tá? O paciente ele come insaciavelmente e ele não vai parar de comer depois da cirurgia bariátrica. Não adianta fazer cirurgia bariátrica. Entenda que a cirurgia, ela não é a solução dos problemas. Ela é o empurrão. Ela ajuda ali a você começar a se corrigir, tá? Mas ela sozinha não adianta. Até porque o paciente também tem que passar por uma avaliação psicológica e concluir que aquilo dali não é a solução da vida dele. Tudo também tem que ser alterado. Hábitos de vida, começar a fazer exercício físico, enfim. Entender que não basta a cirurgia. Basicamente é isso. Agora é o seguinte, técnicas cirúrgicas. Quais são as técnicas cirúrgicas que eu tenho que saber? Aí que tá. Esse aqui é um assunto que está muito na moda. Está na moda demais. Cada vez as provas colocam mais. E os cirurgiões, né, o cirurgião geral, que sempre teve, né, o que o pessoal fala, uma tabela ruim, tá, que sempre ganhou muito mal, nas cirurgias bariátricas ele começou a ganhar mais. Então, cada vez mais cirurgiões gerais começam a fazer cirurgia bariátrica, tá? E quando eles começam a fazer, eles vão se aprofundando no assunto, eles sabem a história inteira da cirurgia bariátrica. E você, um mero aluno que tem que saber só, basicamente, a indicação da cirurgia, você acaba ficando, se deparando aí com essas questões até às vezes absurdas, cobrando até fatos históricos. Então, vamos ver tudo de uma forma geral? Gente, as técnicas elas foram divididas assim, em restritivas, mistas e desabsortivas. Só de uma forma rápida para falar aqui, na verdade as técnicas não são assim, tá? Não existe uma técnica só desabsortiva e outras que são mistas, tá? Se eu fosse ver de uma forma geral, a maioria ia ser mista. O correto mesmo era falar assim, técnicas restritivas, técnicas muito restritivas e pouco desabsortivas e técnicas pouco restritivas e muito desabsortivas, tá? E aí a gente coloca elas assim lado a lado para a gente só relembrar algumas mais importantes de todas que têm importância histórica, tá? E de utilização ainda nos dias de hoje. As restritivas, tá? A gente chama aqui, é a gastroplastia de Masson, o sleeve gástrico, tá? E a banda gástrica que a gente chama de ajustável. Essa primeira aqui, ela é bacana, porque historicamente nos Estados Unidos, foi mais ou menos em 66 assim, tá? Um estudioso lá, na verdade um cirurgião, ele observou que pacientes que tinham úlcera péptica e que tinham sido submetidas, né, mulheres na maioria delas, tinham sido submetidas à gastrectomia, tá, que ficavam com aquele estômago bem reduzido, reservatório menor, elas não engordavam mais. Algumas eram gordinhas e ficaram magras para sempre. Ele falou assim, rapaz, poderia fazer isso aí. E aí ia dar certo, eu ia curar a obesidade. E aí ele começou a fazer isso. O outro nome dessa cirurgia aqui é banda gástrica vertical. Ele transformou, cortou o estômago, na verdade, verticalmente assim, e deixou o reservatório dele mais ou menos 30 ml. E lá em cima nele, na chegada do estômago, ele colocou um anel, uma banda gástrica, tá? E para poder restringir a comida que chegava. Deu certo? Em alguns deu. Mas o retorno, na verdade, a recidiva era da obesidade era muito importante, tá? Porque a doença, ó, tem muito psicológico também. O paciente que ele é obeso, ele não consegue parar de comer. E aí ele começa a emagrecer, perde uns 10, 15 quilos, aí depois ele já vai encontrando alguns macetes para poder burlar esse sistema do reservatório estar diminuído. Começa a beber leite condensado, enfim. São várias as causas aí do insucesso dessa técnica. A sleeve gastrectomia, tá? Que na verdade é a gastrectomia em manga, que a gente chama, tá? Ou sleeve mesmo, sleeve gástrico, a gente pode falar assim, que é uma das mais utilizadas e mais faladas na atualidade. E a banda gástrica ajustável, que basicamente a gente controlava. Você coloca uma banda gástrica na entrada do estômago ali na junção, tá? Esôfago gástrica e ajusta ela aqui de fora.
Você vai aumentando o tônus, diminuindo o tônus de acordo com a fome do paciente. Mais ou menos assim. Também não deu muito certo, não. Tá? Usava muito ela só para o paciente ter um emagrecimento inicial, até porque alguns super obesos eles nem cabiam na mesa. Tá? Então você botava a banda gástrica ajustável, ele perdia uns 20, 30 quilos ali, já era o suficiente para poder ele ser submetido para uma cirurgia de uma forma um pouco melhor. As mistas, eu só vou citar aqui rapidinho, tá? É a FOB Capella, tá? E o It Groove, tá? Que são as mais famosas de todas. FOB Capella a gente sabe que é o padrão ouro, é o mais falado na atualidade, mas guarda isso. FOB Capella, ó, tá quase perdendo para o sleeve gástrico. Lembra disso. Desobstrutivas têm muita importância histórica, tá? Que é a tal de cirurgia de Scopinaro e o switch do adenal, que ainda é utilizado nos dias de hoje, tá? Essa técnica aqui, ó, descrita pelos irmãos Hess, lá nos Estados Unidos, pessoal, tem uma clínica que só faz switch. E eles acham que é a melhor técnica do mundo. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente por que eles acham isso, e eles não estão de todo errado, não. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, então. Lembrando só, aqui elas são realmente exclusivamente restritivas, aqui mistas, na verdade deveriam ser chamadas de muito restritivo, moderadamente desabsortivo, e aqui na desabsortiva, muito desabsortivo e moderadamente restritivo. Assim seria melhor descrito, tá? A gente só vai ver essas 4 aqui, que são as que mais importam pra gente, tá? O sleeve, Scopinaro, switch e FOB Capella. Vamos aprender então um pouquinho de cada uma delas? A gente começa com o Scopinaro, que na história foi a primeira a ser descrita. Na verdade, um italiano chamado Nicola Scopinaro, foi mais ou menos em 76, tá? Ele já nesse processo de tentativa da cura da obesidade, ele descreveu um procedimento que ele pensou o seguinte: tem 2 formas de emagrecer. Ou por restrição alimentar, né? Eu faço como o Dr. Masson fez lá nos Estados Unidos, tá? Que ele fazia uma restrição alimentar com um diminuto, né, reservatório gástrico, mais uma derivação para eu poder fazer uma síndrome desabsortiva intencional. Como assim? Ele fez uma cirurgia que a gente chamou de derivação biliopancreática, tá? E que, no final das contas, acabou sendo chamada de cirurgia de Scopinaro. Olha só o que acontecia com ela, tá? Basicamente, ele fazia uma hemigastrectomia, só que, ó, horizontal. Vocês vão ver que as técnicas mais para frente, eles passaram a fazer gastrectomias verticais, tá? Aqui não, é uma gastrectomia horizontal mesmo. Igualzinho que a gente faz, por exemplo, numa ressecção de um tumor de antro, tá? A gente faz uma subtotal alta, tá? Aqui a gente colocou a hemigastrectomia porque poupava um pouco mais do corpo do estômago, tá? E deixava o estômago com 200 ml mais ou menos de reservatório. Quer dizer, bem mais do que a banda vertical deixava, tá? Que era 30 ml. Associou esse procedimento restritivo aqui a uma derivação. Ele pegou essa alça biliodigestiva aqui e conectou ela lá embaixo do jejunum, na verdade do ilho, deixando um canal comum de apenas 50 centímetros e uma alça agora alimentar de apenas 200 centímetros, 2 metros mais ou menos. Isso varia um pouco com a literatura, com o grau de obesidade com o paciente, mas a ideia geral era essa aqui. Com isso você associava uma restrição com a hemigastrectomia, mais uma síndrome desabsortiva intencional, já que o alimento só tinha 50 centímetros de canal comum para poder ser digerido pelas enzimas biliopancreáticas. Aí é difícil não emagrecer, né? Só que qual que é o problema? Isso aqui tinha muita complicação. Inclusive, a colestectomia ela era feita, né, de forma quase que rotineira. Porque na verdade, o paciente ele emagrecia tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que quase 100% deles desenvolvia colelitíase e colecistite posteriormente. Às vezes até coledocolitíase. E aí, meu amigo, vai acessar uma cavidade já mexida, num obeso, tá? Vai fazer, por exemplo, uma CPRE no obeso. Não dá. Então eles já faziam colestectomia de rotina. Preservavam o apêndice. Repara nesse detalhe. As complicações eram muitas. Você imagina, era um procedimento desabsortivo muito intenso. As úlceras marginais eram os principais, tá? Porque o estômago ele continuava produzindo a substância ácida, né, a secreção ácida dele, e ela caía direto aqui, ó, na anastomose, direto no intestino. Não tinha nenhuma. E também o estômago também tinha úlcera no estômago, porque refluía aqui, ó, secreção e não tinha um piloro para controlar, tá? Caía tudo direto no estômago. Refluxo também,
úlceras marginais e dumping era o que mais ocorria. O que fizeram? Ué, vamos modificar essa cirurgia então. E aí, alguns anos depois, dois irmãos lá dos Estados Unidos, chamados de irmãos Hess, eles resolveram modificar essa cirurgia de Scopinaro. O problema é úlcera marginal? O problema é dumping? Beleza. O problema estava no piloro, que estava todo mundo ressecando. O problema estava aqui, no reservatório gástrico, que o pessoal, todo mundo, seccionava de forma horizontal. Vamos fazer o seguinte? Vamos manter esse piloro aqui. Vamos fazer a manutenção do piloro e vamos ressecar o estômago assim, ó, em luva. Vamos fazer um sleeve aqui no estômago. E ó, esse sleeve aqui, futuramente ele vai virar o sleeve, tá? O famoso sleeve que a gente faz hoje em dia. Guarda isso. E passaram a fazer, junto com a tal derivação biliopancreática. Então era uma cirurgia de estômago em que a parte, né, o segmento restritivo da cirurgia foi modificado. E passava a ser feita agora em 2 tempos. Primeiro, paciente super obeso, tá? É difícil operar ele. Primeiro eles faziam esse sleeve aqui, o paciente emagrecia às vezes 60, 50 quilos, e depois, em um segundo momento, ele voltava para a sala cirúrgica, tá? Já que ele perdia muito peso, para poder fazer a derivação biliopancreática e concluir a cirurgia com a derivação. Mesmo princípio, tá? Ressecava aqui, conectava lá embaixo, deixava um canal comum estreito, um pouquinho maior, tá? Aqui media mais ou menos 100 centímetros, né? Na verdade 1 metro, para o paciente não ter uma síndrome absortiva tão intensa. Só que aí, sabe o que eles começaram a perceber? Que esses pacientes aqui, eles emagreciam muito já no primeiro tempo cirúrgico. E aí algumas pessoas pensavam assim, como é que eles emagrecem tanto? Até perde a fome. E a explicação era essa aqui, ó, futuramente eles descobriram. Do fundo até o antro lá embaixo do estômago, ficavam as tais células oxínticas, que produziam a grelina, que é um dos únicos hormônios orexígenos dos pacientes. A gente ressecando essa grande curvatura e fundo gástrico, a gente reduzia muito a produção de grelina. E adivinha só, agora o paciente ele não sentia mais fome. E aí todos eles emagreciam. Aí um dia alguém falou assim, cara, vamos ficar fazendo esse segundo tempo aqui, essa derivação, o paciente fica cheio de complicação depois, fica com desabsorção, fica com um monte de problema. Vou largar isso de lado. E aí começou a se fazer o sleeve gastrectomy. Pessoal, a gastrectomia em manga. Aqui tinham poucas complicações, tá? Mas o que eu quero chamar de atenção, só para fechar esse tema do adenosuite, é o seguinte. Sempre tinha apendicectomia e colestectomia. E aí quando eu comecei a estudar isso tudo, quando eu era lá aluno, eu me perguntava assim, para que serve isso? Para que eles tiravam a vesícula e o apêndice? Será que é porque eles tinham muita apendicite? Será que é porque, para não confundir, por exemplo, uma causa de abdômen agudo? Pessoal, não era bem isso não. Depois a gente foi descobrindo, né, lendo muito livro de história, que era o seguinte, o dia do duodenosuite, lá nessa clínica, era um grande dia, era quase que um evento para o hospital. Tá? Então todo mundo parava, tá? O cirurgião ele preparava tudo e ia explicando para todo mundo os tempos. E a primeira etapa do tempo era localizar a válvula ileocecal. E ele fazia isso, ele localizava a válvula, pegava o apêndice e a primeira parte da cirurgia era ressecar o apêndice. Então não tem muita explicação não. Era quase que uma cirurgia sistematizada e como o primeiro tempo era identificar a válvula ileocecal, eles acabavam fazendo essa apendicectomia também. Provavelmente uma opção cirúrgica, não tem muito fundamento isso aqui não. Hoje em dia pode ter certeza, isso não é mais realizado, tá? Basicamente a explicação era essa. Tem complicação? Tem, mas são muito menores, tá? O principal era flatulência pós-operatória, enfim. Algo que não vale a pena você se prender muito não. As pessoas que resolveram começar a fazer sleeve e viram bons resultados, depois surgiu a videolaparoscopia, tá? No início aí, quando estava chegando perto de 2000. E aí eles pensaram assim, olha, sleeve, olha, Scopinaro não dá para fazer por vídeo ainda. Tava todo mundo aprendendo na época. Hoje em dia já tem gente que faz, mas sleeve dá para fazer. E aí eles começaram a fazer sleeve gástrico laparoscópico. Olha só como ficava. Como fica atualmente, tá? A gente usa um grampo verde, tá? A carga de grampo verde, que é a mais grossa de todas, já que o estômago ele tem uma parede um pouco mais espessa que o intestino delgado. E você vai lá, ó, resseca toda a ganha de curvatura, não deixando nada de fundo. E aí você deixa só
um estômago sem a produção de grelina e com o reservatório bem diminuto. Bons resultados, pessoal. Ele basicamente era o primeiro tempo do duodenal switch, tá? Por que que muitos cirurgiões falam que ela é a melhor de todas? Porque ele é o único procedimento que pode ser convertido para outro. Por exemplo, se deu errado o bypass, o que que você faz? O paciente está com muita desabsorção. Você tem que desconverter a derivação bilodigestiva. É uma cirurgia mole? É uma cirurgia muito complicada. Aqui não. Aqui, como é o primeiro tempo de uma cirurgia, pessoal, é só o paciente não está emagrecendo, está engordando, você entra de novo e faz a derivação biliopancreática. É fácil assim, tá? Ou seja, uma cirurgia que ela é mais anatômica, tem menos anastomose, ou seja, ela complica muito menos, o paciente vai mais cedo para casa e, se der errado, você pode converter numa outra um pouco mais agressiva. Por isso que muita gente fala que ela é a melhor de todas, tá? Ela tem uma menor taxa de déficit nutricional, tem menos anastomoses e, mais importante de tudo, para algumas pessoas, ela é muito mais rápida de ser realizada. Enquanto um cirurgião às vezes perde aí, 5 horas para poder fazer um bypass gástrico, né? Óbvio que não o que é muito experiente, mas enquanto demora aí mais ou menos 5 horas, às vezes em 1 hora você já faz um sleeve gástrico, tá? E muitas pessoas falam que por conta disso que o sleeve é preferido. Alguns defendem, né, falando que o bypass é o melhor porque ele emagrece mais, que quem faz sleeve é porque, ou não sabe fazer bypass, ou porque está com pressa. Só que, pessoal, a literatura não fala isso não, tá? Literatura mostra e comprova que o sleeve tem bons resultados, sim, e deve ser uma alternativa bem utilizada. Inclusive no Sabiston, a gente encontra uma frase assim, que é bem marcante, inclusive, tá? O próprio Sabiston, ele escreve assim no seu texto, tá? Acho que está bem claro que a técnica que mais cresce na atualidade é justamente o sleeve, tá? Sendo que provavelmente eu acredito que no futuro bem próximo ela vai ser a preferida no lugar da ressecção de fob capela. Bem marcante, né? Pois é, por isso que o sleeve está cada vez mais na moda. E chegamos finalmente no nosso padrão ouro, o bypass gástrico em Y de Roux. Tá aí. São dois tipos de técnica, tá? Fob capela, além dessa ressecção aqui do estômago que deixou esse reservatório só com 50 ml, eles colocavam aqui, um anelzinho de silastate, que fala, tá? De silicone, tá? Para poder reduzir ainda mais o compartimento gástrico. O paciente comer cada vez menos, tá? O Whitgroove Groove não. Como ele fazia tudo por videolaparoscopia, para não colocar anel, que era muito mais difícil, ele preferia só suturar mesmo. Ele era muito habilidoso, inclusive, tá? Foi uma técnica descrita bem recente, inclusive. São só essas diferenças aí. A gente fala muito que, eu prefiro fob capela. Só que, na verdade, o cirurgião que está operando por vídeo lá, fazendo bypass, ele não está fazendo fob capela. Ele está fazendo Whitgroove, tá? Ele está tonalizando e regulando lá a boca anastomósica da gastroêntero só com sutura. Ele não usa o anel de silicone descrito por fob capela. O reservatório gástrico ainda é menor do que o que deixavam na banda gástrica vertical, tá? Aqui é de 20 a 30 ml, antes deixava de 35, de 50, mais ou menos. E a gastroentero, né, a alça alimentar, ela pode ter até 1 metro, 1,5 metro ali, tá? Isso aqui varia de acordo com o grau de obesidade também, tá? A enteroentero é o que a gente chama de alça enzimática, tá? Se você tem uma deiscência na gastroentero, a fístula vai ser alimentar. Se você tem uma deiscência que está saindo bile, provavelmente a deiscência é da enteroentero e não da gastroentero. Fácil de entender, tá? Isso é só uma explicação das complicações. Lembrando que é o padrão ouro atual. Já sabemos todas as técnicas. É importante agora também a gente saber alguns cuidados gerais do pós-operatório de cirurgia bariátrica e complicações que são bem específicas de cada uma das técnicas. Quer ver só? Quais cuidados que eu tenho que ter num paciente de cirurgia bariátrica? Primeiro, dói e o paciente é obeso, ou seja, ele tem uma dinâmica respiratória muito ruim. Então, para esse paciente, eu não posso deixar ele sentir dor. Senão a telectasia é certa para ele. Então, você garante, morfina, faz uma analgesia boa e sempre dá preferência à videolaparoscopia, porque a dor é muito menor. E sempre que vai deixar ele no CTI, deixa o fisioterapeuta lá para fazer uma fisioterapia respiratória em cima do paciente. No primeiro dia de pós-operatório, já tem que estar lá em cima
fazendo todos aqueles exercícios para evitar a telectasia, para evitar uma pneumonia e prolongar aí o pós-operatório dele. É muito comum. Segundo lugar, que sempre está presente também, profilaxia de TVP. Toda cirurgia de paciente obeso, a gente sempre coloca meias de compressão. Sempre, meia elástica. No intraoperatório, para a gente prevenir, porque a gente sabe que TVP é muito prevalente em cirurgia bariátrica. Tá? E assim que o paciente completa 24 horas do pós-operatório, já começa a profilaxia com a heparina de baixo peso molecular, o tal do Clexane. Já começa, pessoal. Não pode dar mole. O paciente não pode complicar. Lembrando que é uma doença benigna. Aqui não é câncer. Não pode bobear. O paciente não pode falecer. Tá? Tem que ter tudo certinho. Então, ficar em cima da fisioterapia respiratória, profilaxia de TVP e ficar de olho. Deiscência de anastomose é a principal e mais temida das complicações. O obeso, olha isso. Como ele está com uma analgesia muito importante, ele tem deiscência, ele não sente dor. O que você faz? Tem que ficar de olho. O principal sinal que vai te denunciar, olha só, que vai te alertar, olha, esse paciente aqui está com deiscência, é a taquicardia. Se o seu paciente está bem no pós-operatório, sem dor, mas está com a barriga um pouco inchada, isso às vezes é difícil avaliar no paciente que é obeso, tem abdômen avental, mas está taquicárdio, e antes da cirurgia ele nunca foi, fica esperto. Faz um azul de metileno para ele oral, que o risco de fístula é muito importante. Vamos relembrar agora as complicações de acordo com cada um desses 4 procedimentos? Para fechar a aula agora, pessoal. Seguinte, não vamos colocar os 4 não. Vamos colocar só 3, porque a cirurgia de suíte duodenal e de Scopinaro, a gente vai colocar como procedimentos desabsortivos. E a gente coloca as complicações dele ali, ó, num saco para a gente poder ver junto. Primeiro lugar, complicações clássicas do bypass gástrico, que é a principal cirurgia nossa, pessoal. É o principal procedimento, é o procedimento padrão ouro. Eventos coronarianos são muito frequentes e é a principal causa de morte. Deiscência de anastomose eu já falei. Se ela ocasionar uma fístula, tá? Por isso que muitos cirurgiões colocam sempre um dreninho ali, perto das anastomoses, para poder identificar uma fístula de forma precoce. Lembrando, dreno não previne fístula, tá? É só para identificá-la de forma precoce. Se está saindo só alimento, só secreção entérica, beleza, provavelmente é da gastroêntero. Se está saindo bile, provavelmente a deiscência é da enteroêntero, tá? E aí, normalmente, a gente pode manejar essa complicação, a principal é a da gastroêntero, com prótese endoscópica. Você vai com o endoscópio, identifica a fístula, ó, tá aqui, coloca uma prótese por cima. Aliás, na verdade, por cima não, por dentro, tá? E aí você bloqueia toda a fístula, drena a cavidade, pode ser até guiado por TC, e ó, espera e maneja o paciente internado. Hérnia de Peterson, tá, pessoal? Quem não fecha, né, o defeito do meso, a brecha do meso que a gente chama, uma alça pode entrar por baixo da outra. Isso causa uma obstrução intestinal e deiscência de anastomose, porque dilata tudo para cima, aumenta a pressão intraluminal, deiscência de anastomose. Então, a hérnia de Peterson é bem clássica do bypass gástrico, tá? E deficiência vitamínica, principalmente de ferro, tá, pessoal? Sempre tem que repor vitaminas no pós-operatório para 100% dos pacientes, tá? Muitos cirurgiões bariátricos têm inclusive um pacote ali, ó, quase que se fosse uma receituário fixo, tá? De reposição vitamínica para o pós-operatório dos pacientes. Os restritivos, tá? Que é mais o sleeve, tá? Eles têm muito menos complicações, tá? Desses todos aqui, só relembrar e chamar atenção para 2 deles aqui, tá? Primeiro é o refluxo esofágico. Tem uma corrente muito importante que fala o seguinte: se o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico comprovada, tem sintoma de refluxo, você não está autorizado a realizar sleeve nesse paciente. Porque o sleeve, sabidamente, ele aumenta a incidência e a prevalência de refluxo gastroesofágico. Pode piorar o refluxo do paciente. E aí é um desastre para a cirurgia, meu amigo. Não adianta nada você curar ele da obesidade e piorar o refluxo. Então, se tem refluxo, você vai fazer bypass gástrico. E o segundo lugar aqui, o que mais falam, né, os cirurgiões falam muito, tá, é a sangramento na linha de grampo. Porque o estômago, ele é todo grampeado, só que nenhum vaso é ligado.
A gente poupa a gástrica direita, a gástrica esquerda, as artérias fúngicas, tá? Poupa tudo. Então, a linha de grampo, ela é muito vascularizada e sangra muito. E pode sangrar para o lúmen gástrico e o paciente vai evoluir com melena. Essa melena, como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente previne essa complicação? Sempre depois de fazer o grampeamento de toda grande curvatura do estômago, muitos cirurgiões vão lá, na verdade 100% dos cirurgiões vão lá e faz um reforço da linha de grampo com ponto, em chuleio, tá? Não é para reforçar a anastomose, é para justamente parar o sangramento, tá? Você comprime ele com um chuleio simples. Procedimentos desabsortivos. Principais complicações desabsortivas: desnutrição proteica, deficiência de ferro e cálcio, deficiência vitamínica, várias. E do escopinaro, a úlcera de boca anastomótica e o dump. Lembrando que o switch do adenal, como a gastrectomia não era mais horizontal e sim vertical e o píloro era preservado, essas duas últimas aqui não eram aplicadas. Basicamente, cirurgia bariátrica é isso. A gente viu tudo e agora já sabe o que mais cai em prova. Só para você poder dar ênfase e não errar nada, tá? O que cai mais? As indicações, tá? Questão do MC maior do que 40 ou maior do que 35 com comorbidades e as características de cada um dos procedimentos cirúrgicos. Pessoal, muita atenção, boa sorte, espero que tenham gostado. Até a próxima.